E Deus é um Deus que Ele fala realmente conosco, porque eu tinha uma palavra para trazer para vocês, e ontem à noite eu não tinha paz de trazer aquela palavra, que Deus tinha uma outra palavra para a igreja dessa manhã, amém? E nesse tempo que me resta eu quero tentar conseguir, e o tema é: Deus age ao seu favor. Deus está agindo ao seu favor. Isaías 64, 1, coloca para nós esse texto. Vamos aproveitar o tempo aqui, que eu tenho pouco tempo, quero tentar conseguir transmitir para vocês. Se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama aos gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Agora olha o 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quando você realmente espera, quando você está fazendo a sua parte, nós estamos falando em crescimento, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando com você. Mas algo que você tem que aprender, e isso principalmente no início da conversão, Deus está trabalhando por você, mas o inimigo, ele também vai trabalhar contra você. E aí nós vamos ver em Esdras 4:1, coloca esse texto para nós. Coloca Jeremias 25:11 primeiro. Toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos o povo de Deus seria escravo. Deus é um Deus de justiça, Ele trabalha dessa forma. Deus, quando viu que o povo estava corrompido, o povo não estava devolvendo o ano sabático, Deus então determina que 70 anos o povo dele ia ficar escravo. E lá em Esdras, volta lá o 4:1 agora. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro, já tinha ali passado o tempo, eles iam reconstruir o templo, porque antes de tudo, antes dos muros, precisava ser reconstruído o templo para a purificação daquele povo, para que se voltasse a Deus. Deus sempre quer tratar primeiro em nós a área espiritual. Você pode ter chegado aqui com uma necessidade nesta manhã, seja no seu casamento, seja na área material, seja na sua saúde, mas Deus sempre, primeiramente, Ele quer tratar a área espiritual, o nosso relacionamento com Deus. E aí eles começaram então a edificar novamente, a construir o templo. E aí coloca para nós, pode ser Efésios 6:12, algo que nós temos que entender, gente, que a nossa batalha não é contra as pessoas. De repente você está chegando no final de 2021 e muitas coisas não aconteceram na sua vida. Mas você tem que entender que o inimigo, ele usa pessoas para que você desista, para que você pare, para que você não reconstrua, para que você não acredite, para que você não se levante, para que você não vença. É dessa forma, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra o que age na vida das pessoas. Quando você determina reconstruir algo, quando você determina buscar algo para você, quando você determina um alvo para a sua vida, você pode ter certeza que pessoas vão se levantar para te desanimar e dizer que não é para você, para dizer que você perdeu, que isso é muito grande para você. Por isso que nós temos que ter esse discernimento espiritual. Lá em Marcos 8:33, se o inimigo ele entrou em Pedro, por que você acha que não vai entrar nas pessoas que estão ao seu redor?
Jesus, porém, voltou-se fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro, discípulo de Jesus. Por que você está achando que as pessoas que estão na sua cultura, no meio que você vive, não vão se levantar para você para dizer que você não vai conseguir, que você não vai mudar, que você não vai ser curado, que você não vai conseguir reverter a sua área material, que a sua empresa não vai dar certo? Repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. A nossa luta não é contra pessoas, é contra o que age na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Esdras 4:2. Chegaram-se Zorobabel e aos cabeças das famílias, eles disseram, aqui os inimigos chegaram, eles estavam reconstruindo o templo, eles tinham ficado 70 anos escravos. Deixai-nos edificar convosco, a estratégia do inimigo. Quando o inimigo ele não consegue agir por fora na vida das pessoas, eles querem entrar dentro, junto com você. Na onde você quer tomar uma decisão. Ali perto, onde você não queria, e eles chegaram ali, deixa nós ajudar vocês a construir. Tipo assim, ó, você quer construir uma empresa, e tem um monte de gente com ciúme, com inveja de você, deixa eu ajudar você a construir essa empresa. E assim eles chegaram. Porque como vós buscaremos ao vosso Deus, ó, agora nós vamos buscar o mesmo Deus que você. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar, Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Então eles vieram juntos ali, o inimigo ele tem estratégia, ele sabe que ele não vence, ele quer se juntar. Já que ele não conseguiu por fora, ele quer entrar dentro para fazer a gente desistir daquilo que a gente está determinado. Daquilo que a gente está determinando nessa manhã para 2022. O ano já foi, gente. Não adianta nós pensar mais, agora é 2022. E nós temos que determinar, e você vai encontrar pessoas para parar você. E principalmente se você não tiver maturidade espiritual, você vai parar. Você vai ter que entender que a nossa luta não é contra pessoas, é o que age na vida das pessoas. Esdras 4:4. Então, as gentes da terra, ó, aqueles homens que vieram querer construir o templo com eles, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. As pessoas que vão vir para nos desanimar, eles vão começar a nos inquietar, vão começar a falar coisas para nós, quando a gente está construindo, para a gente parar de construir, para a gente desconstruir aquilo. A gente começa a vir na igreja, pessoas vão começar a dizer, não vale a pena ir na igreja, pastor, igreja, tudo é assim, dessa forma que eles vão trabalhar. Porque é o que age na vida das pessoas. Eles não querem ver as promessas de Deus na sua vida. Foi falado nesta manhã. A palavra é a mesma, o Deus é o mesmo, as promessas são as mesmas e termina o ano, os resultados são diferentes dentro da igreja. Deus ama todos iguais, também foi falado. E aí Esdras 4:5, alugaram contra eles conselheiros para frustrar o seu plano. Sabe? Pessoas que vão querer frustrar a sua decisão que você tomou, pessoas vão querer parar vocês, e eles estavam dessa forma, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, do reinado. Então eles tentaram ali de todas as formas achar pessoas para frustrar. Se levantaram para fazer desistir de construir. E Esdras 4:6, no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Você viu como o inimigo não desiste de querer parar você? Por que Deus vai agir ao nosso favor? Porque se você estiver com Deus. Porque senão o inimigo para você. Esses homens eram homens de Deus, que estavam construindo o templo novamente. E o inimigo conseguiu para eles, através daquelas pessoas, de construir o templo. No princípio ali, do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá. Então ali eles estavam com medo que o povo ia construir o templo, começaram a acusar, para desviar, para decepcionar eles. E Esdras 4:23, vamos pular ali. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, os judeus, de mão armada, os forçaram a parar com a obra.
Tem pessoas que querem parar você. Tem pessoas que querem fazer você desistir, porque você está fazendo o que é certo e não querem ver você construir o que você quer para 2022. E você tem que estar preparado para quando vier essas pessoas até você. Porque não é as pessoas, é o que está agindo nas pessoas, nos parentes, nas visitas, não sei quem está ao seu redor. Está entendendo o que eu estou falando? Amém, gente? Diz amém. Vão querer parar você para que você não tenha o que você está desejando e quer para sua casa, para sua família. E aí o 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus. Conseguiram. A qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado. Eles conseguiram parar a obra de Deus. Primeiro eles tiveram uma estratégia, pararam a obra de Deus, entraram dentro, diziam que ia ajudar a fazer, mas estavam tirando as forças deles. Tem pessoas que é só para tirar a nossa energia. Tem pessoas que é só para nos sugar, sanguessuga. Quando você decide uma mudança, ela vem e quer tirar na sua mente aquilo que você quer fazer. Quando você determina algo, ela vem até você e quer desanimar, te decepcionar, ela quer te parar. Aqui eram homens de Deus e eles pararam com a obra de Deus. Porque eles ficaram inquietados, se sentiram decepcionados. E aí, nós vamos aprender o quê? Por que Deus permite o inimigo confrontar e vencer? Aqui o inimigo venceu. Por que Deus permite o inimigo vencer algumas vezes na nossa vida? Por causa do inimigo, quando ele vence uma vez na nossa vida, quem aqui já perdeu alguma coisa na sua trajetória da vida, tomou decisão errada, já quebrou, alguém já aconteceu uma coisa que não queria? Você não ficou mais prudente, mais forte depois que aconteceu isso? O diabo é o cachorro de Deus. Deus permite, às vezes ele dá umas mordidas, para ver se a gente acorda, para a gente voltar para Ele, a gente crescer e viver aquilo que Ele tem para a gente. De repente você chegou aqui com uma mordida, mas é para a gente acordar o que ela disse. Se eu não tenho paz de trazer o que eu tenho para trazer, porque não é aquela palavra, eu só trago quando eu tenho paz. Eu sei que é Deus que quer falar nessa manhã. E às vezes Ele dá nos 45 do 2º tempo a palavra, que nem ontem. Passei o dia inteiro pensando e não vinha. E estava com aquela pronta, mas é aquela? Não, não é essa aí. O que seria de Moisés sem Faraó? O que seria de Davi sem Golias? O que seria de Jesus sem a morte? Lucas 24, 26. Você está vendo que a gente precisa dos inimigos para a gente crescer? A gente precisa da tribulação. Porventura não convinha que Cristo padecesse, mas para depois entrar na glória. Amém? Então você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas se você estiver com Jesus, você pode ter certeza que Deus está agindo ao seu favor. Você vai ver isso, e não dá para a gente reclamar do inimigo, que é ele que promove a gente, sabia disso? Depois que a gente passa o que passou, é ele que faz a gente crescer, a gente pensa diferente. Para te chegar lá, tu já não passou por coisas difíceis? Quantas coisas difíceis eu passei? Quantas coisas difíceis você já passou? Ou você chegou aqui nessa manhã e está passando. Mas é essa dificuldade que vai fazer Deus agir em você se você estiver com Ele. Deus só vai agir na sua vida e na minha se nós estivermos com Ele. Deus, Ele levanta adversários, pessoas para frustrar os nossos objetivos. Isso faz parte do jogo da vida. E isso tudo é essencial. Até porque muitas vezes nós vamos até ter derrotas parciais do inimigo. Perdi. Olha só o que aconteceu, perdi. Mas logo após tu ver Deus agindo ao seu favor, você vê o resultado que Deus tinha para você, através daquilo ali que você perdeu. Tem coisa que a gente precisa perder para Deus poder fazer parte da nossa vida. Esdras 6:3. Eu não vou poder fazer tudo aqui. Esdras 6:3. O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém.
deve ela edificar-se para ser um lugar onde que as pessoas ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados com 3 carreiras. Aqui então veio o rei e ele decretou, vai ser levantada a obra de Deus. É igual Deus chegar na sua vida hoje e dizer, olha, aquilo que tu tinha desistido, vai começar tudo de novo, porque agora Deus vai agir ao teu favor. Porque o inimigo ele estava agindo já, com estratégias, estava tirando e conseguiu tirar de você. Mas nessa manhã, você ouvindo essa palavra, você está vendo que Deus está voltando a ti e mostrando que Ele vai agir ao teu favor. E hoje começa o seu ano de 2022. Amém? Sabe aquilo que você tinha desistido, que você não acreditava mais, que você tinha largado, que você tinha chutado? Uma vez o pastor Cássio disse isso. Quando é para mim ou para ti, o que Deus tem, tu pode chutar que volta. Pode chutar e botar fora que volta para ti. O que é para ti, é para ti. Mas Deus vai agir em mim e em você, se nós estivermos nele. Tem 3 coisas, olha só, anote isso aqui, ó, se você aprender essa manhã. 3 coisas que Deus faz com os nossos inimigos. A primeira, Deus afasta. Quando Deus está agindo por você, Deus afasta quem é inimigo nosso. A segunda, Deus destrói quem é os nossos inimigos. E a terceira, Deus usa os nossos inimigos para nos abençoar. Eu já vi isso. Inimigo, Deus usando para abençoar. Essas 3 coisas Deus faz com os nossos inimigos. Esdras 6:6. Vou falar só lá no final, ó. Aqueles que estáis lá, que estavam querendo, que trancaram a primeira obra, que estáis além do rio, retira para longe dali. Sabe quando você deixa Deus agir em você, aqueles que estão querendo tirar aquilo que você vai ter de Deus, Deus afasta de você. Deus afasta de você. Você nunca viu quando você começou a sua trajetória na igreja, tem pessoas que você mandou ir embora de perto de você? Não. Mas nunca mais vi, foi saindo tudo. Deus foi afastando, porque era um inimigo seu. Inimigo da sua vitória, inimigo da sua felicidade, inimigo da sua paz. Pessoas que você gostava até, mas só que saíram, Deus afastou de perto de você e afastou de perto de mim. E eu não disse nada para você de perto, e nem você. Esdras 6:11. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, que agora eu fiz, agora nós vamos reconstruir. Agora Deus chegou no negócio, Deus chegou hoje no negócio da sua vida aqui. Ó, chegou Deus, e quando Deus chega, ninguém mais mexe em nada, ó. Uma viga vai se... Quem arrancar uma viga? Ó, deixa eu olhar de novo. Também por mim se decreta que todo homem que alterar o decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que ela seja levantada e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Deus destrói os nossos inimigos. Deus afasta, porque Deus está agindo ao seu favor. Deus destrói os seus inimigos. E Esdras 6:13. Então Tatenai, o governador daquém de Eufrates, e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretava o rei Dário. Deus afasta, Deus destrói, e Deus vai usar eles para nos abençoar. Sabe, aquela pessoa que se levantava contra você, aquela pessoa que às vezes Deus tira do ímpio e dá para o justo. De repente um dia você se tornou ímpio e era justo, e Deus tirou de você para dar para outro que era justo. E aí quando você se torna justo novamente, Deus tira daquele que ficou injusto, do que se tornou ímpio, para dar para você. Então Deus afasta os inimigos, que Deus está agindo com você, quando você está com Deus. Deus vai destruir eles, e Deus vai usar eles para abençoar você. E Esdras 6:8. E não vai ter nenhum impedimento, ó. Também por mim se decreta que o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem a casa de Deus, a saber que toda a tesouraria real, isto é, dos tributos da lei do rio, e pague pontualmente a despesa desses homens, para que não se interrompa mais a obra. Nada mais vai parar na sua vida, porque Deus afastou, Deus destruiu, e Deus também usou pessoas para te abençoar. Não sei quais dos seus amigos como foi,
Quantos aqui estão pensando agora e estão vendo que é verdade assim? Não vai ter nenhum impedimento mais contra você. O que Deus tem para você vai se cumprir, porque Deus está agindo ao seu favor, porque você venceu a estratégia que o inimigo tinha de parar você. Porque hoje você descobriu que não são as pessoas que vão parar você, mas é o que está agindo na vida das pessoas, que elas estão vindo falar coisas para você, ou tendo atitude para parar você. E aí Esdras 6:12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derruba a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto para destruir essa casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Ai de quem se levantar contra você, porque o diabo corre, mas Deus é já, Deus é pontual. Ele corre para tentar alcançar. Mas Deus é já. Quando Deus chega no negócio, mudou a história da pessoa. Se Deus chegar no seu negócio hoje, na sua vida, em qualquer área que seja, no seu casamento, Deus vai mudar. Ele é pontual. Agora deu para ti, agora sai que eu já deixei tu fazer o que tu precisava para ver se ele entendia que é eu que vou dar para tudo o que ele precisa. É de mim que precisa o Jair, é de mim que precisa a Luciane, é de mim que precisa o Fernando. Esdras 6:14, fica tudo ao favor da gente. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizavam os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro. Tudo vai ficando ao teu favor. Vai chegar um tempo na sua vida que você vai conseguir identificar que tudo está ao seu favor. Ela fez um teste com Deus. Se ele me disser não, eu sei que não é de Deus. E Juliana abençoa ela. Ela levou um susto na hora. Fica tudo ao teu favor, ninguém mais se levanta ao teu redor contra ti, porque Deus está no comando, Deus está agindo, é Deus que está no comando de todas as áreas da sua vida. Tudo vai andar ao seu favor, vai começar a acontecer tudo o que você quer e melhor ainda. E Esdras 7:6. Esdras 7:6, só a parte B, eu quero falar no final. O seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Tudo! Quer um 2022 melhor? Levanta a mão então. Tem gente que parece que não quer. Levanta a mão mais alto se tu quer um 2022 melhor. Então hoje Jesus vai chegar aí na sua vida, na sua casa, e vai começar a agir, e o que tem de ruim vai começar a sair, ele vai começar a destruir as coisas, ele vai começar a usar aquele que é ruim para você, para te abençoar. Você não vai entender, mas o que está acontecendo? Deus é um Deus dessa forma. Deus é um Deus que quando ele chega na vida da pessoa, ele muda tudo. Efésios 3:20, eu estou encerrando agora. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe o que você está pensando para 2022? Deus está pensando mais. É maior o que Ele tem para você. De repente você precisa de algo e é muito maior o que Ele está dizendo que Ele tem para você. Porque o poder está nele, é Ele que opera em nós. Esdras 6:16. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação dessa casa de Deus. Não se esqueça do que Deus fez em 2021 por você. Seja grato, seja feliz. Tem gente que Deus curou, tem gente que Deus salvou, tem gente que Deus mudou o casamento, tem gente que Deus fez prosperar a empresa num ano de pandemia. E as pessoas não têm alegria no rosto por aquilo que Deus fez. Eles ficaram com alegria, eles celebravam. Sabe quando você faz a bênção apostólica ali? Às vezes eu brinco na harmonia que tem gente que fala assim: alegria, celebre aquilo que Deus está fazendo, os seus sonhos. Celebre, seja grato para que Deus possa fazer mais. Não fica triste porque aquilo que você não viu acontecer ainda. Comece a ver, isso é fé. Aquilo que você quer nessa manhã, veja antes de acontecer e já celebre com alegria. Amém? Vamos ficar de pé, gente.
É isso que eu e você precisamos. Por que Deus não dá mais para as pessoas? Porque as pessoas recebem de Deus e se esquecem do que Deus fez. Deus está agindo ao seu favor. Amém? Se você está querendo crescer em alguma área, você está querendo uma cura, você está querendo uma restauração, Deus está agindo ao seu favor. O inimigo também. Mas quando Deus está com você, o inimigo não tem mais força. Amém? Ele não prevalece. É isso que você precisa crer nesta manhã. Você precisa acreditar do que Deus tem para você, do que Deus está falando para você. Esdras 6,17. Para a dedicação dessa casa de Deus, ofereceram 100 novilhas, ó gratidão. Levantaram a casa, construíram, foram oferecer ofertas, sacrifícios, porque daí o povo se voltou para Deus novamente, aí Deus começou a operar, depois levantou os muros com Neemias. Primeiro ele construiu o templo, porque o povo necessitava de Deus para suportar os desafios que a vida estava apresentando para eles naquele tempo. E Esdras 6,19. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Celebre nessa noite, mesmo que seja aquilo que você não viu ainda, nessa noite, nessa manhã. Celebre nessa manhã aquilo que você não viu ainda. Isso é fé. Celebre o que você está precisando nesta manhã. Celebre aquilo que Deus fez durante o ano todo, para que Deus possa fazer mais por você em 2022. Imagina a gente dá as coisas para os filhos não são gratos. Será que a gente tem vontade de continuar dando para um filho algo assim? Ele não está nem aí com aquilo que a gente dá, ele não cuida daquilo que a gente dá, ele não se lembra daquilo que a gente dá. Nessa manhã, seja grato daquilo que Deus está fazendo. Deus quer fazer mais e para isso você precisa demonstrar a sua gratidão. Esdras 7,27. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Deus muda os corações. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Deus transforma. Adoraram a Deus, foram gratos. Com Deus a vitória é certa. Como o inimigo age, Deus age também. Você crê nisso, gente? Amém? E aí nós temos que olhar, todo mundo gosta daquele texto de Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é esse o texto? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que o apóstolo Paulo falou antes desse texto? O que ele falou antes? Eu sei ser humilhado, como também ser honrado. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência com Deus. Tanto com fartura, eu já tive lá em cima, mas também tive lá embaixo. Isso faz a diferença, você saber olhar a sua vida como já foi. O que Deus já fez da sua vida, o que Deus transformou, e você saber lidar com as situações da vida. Isso é maturidade. Tenha essa maturidade nesta manhã, para que Deus possa operar aquilo que Ele tem para você. Quero dizer para você que Jesus, em momento algum, Ele abandonou você. Pode ter certeza disso. Jesus ama cada um de você que saiu da sua casa nessa manhã. Ele não abandonou você. Quando você determinou para estar aqui nessa manhã, Ele sabe qual é o seu desafio. Ele sabe qual é a sua batalha, Ele sabe qual é a sua guerra, Ele sabe qual é a sua doença, Ele sabe se a tua empresa não está boa, Ele sabe do seu casamento, Ele sabe da sua alegria nesta manhã também. Porque Ele quer isso para todos nós, alegria. Gratidão Ele quer para nós. Ele quer que a gente venha despertar para que Ele possa fazer o que Ele quer agir em nós. E Ele vai agir no meio da igreja nessa manhã. Amém? Quantos creem? Ele vai agir na minha vida e na sua nesta manhã. Ele vai devolver sonhos para você nesta manhã. Não interessa se já foi derrubado o templo, se pararam você de construir o seu sonho. Nesta manhã você vai voltar a sonhar e você vai se levantar e você vai construir o templo, porque é Deus. Você vai construir o seu sonho, porque é Deus que vai agir em você. É Deus que está com você. Não é pessoas, não é o que age na vida das pessoas. E para encerrar, coloca o texto para nós, Mateus 14:27. Esse texto falou muito forte comigo. Conseguiu o louvor, Andinho? Olha esse texto, gente. Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Todo mundo conhece esse texto, olha que lindo isso aqui. Coragem, não tenha medo. Não tenha medo, igreja, nessa manhã. E aí, Senhor disse a Pedro: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha ao encontro de Jesus nesta manhã. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco,
andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele andou sobre as águas, sobre a tempestade, porque ele sabia que Deus estava agindo ao seu favor. Ele estava andando sobre as águas. Ele parou de olhar para a tempestade. Pare de olhar para a tempestade nesta manhã. Comece a olhar para Jesus. O rei Josafá fez uma das maiores orações. Ele fitou os olhos de Jesus e disse: está vindo 3 exércitos contra mim, mas eu estou com meus olhos no Senhor. Bote os seus olhos no Senhor nesta manhã, que você vai ver o que vai ser o seu ano. Bote os seus olhos no Senhor nesta manhã. Tire os olhos da doença, tire os olhos da dor, tire os olhos da briga, tire os olhos dos problemas. Bote os seus olhos no Senhor. Você vai sair daquela porta como um vencedor, porque você tem um Deus que é vencedor. Você tem um Deus que está agindo por você. Você tem um Deus que está afastando pessoas de perto de você, porque querem parar você. Você tem um Deus que está destruindo pessoas que querem destruir você. Você tem um Deus nesta manhã que está abençoando você, os inimigos seus estão abençoando você nesta manhã. Esse é o Deus que nós temos. Volta o texto lá. Pedro estava andando sobre as águas. E aí, o próximo. Mas quando reparou o vento, que nem nós muitas vezes, a gente sai daqui acreditando. Chegamos em casa, chegamos ali na rua, chegamos no lugar, já tem pessoa querendo parar você de novo. Às vezes é dentro do carro. O inimigo vem, o inimigo entrou em Pedro, não vai entrar em alguém dentro de casa. E aí, ficou com medo e começando a se afundar, gritou: Senhor, salva-me. De repente, nessa manhã, você vai precisar dar esse grito para Ele: Senhor, salva-me. Senhor, eu estou na minha vida que só Tu pode dar um jeito. Senhor, me salva. Sabe quando quem já esteve se afogando, a gente grita alto, porque normalmente quando a gente está num lugar que está se afogando, as pessoas estão mais longe da gente, a gente tenta gritar: me ajuda, eu estou me afundando. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que Jesus, Ele não está longe de você. Imediatamente, quando Pedro gritou, Jesus estava do lado. Dá a mão aqui. Dá a mão aqui, Chico. Dá a mão aqui, Karina. Dá a mão aqui, Cici. Dá a mão aqui, José. Dá a mão aqui, Paulo. Dá a mão aqui, Luiz, Niele. Dá a mão. Ele quer dar a mão para você nessa manhã, para tirar você do onde você precisa. E quando você orar essa canção, você vai sair daqui crendo que Jesus está dando a mão para você. Você vai sair daqui crendo nesta manhã que Deus está agindo. Pode ter sido o pior ano da sua vida, o pior ano da sua história de repente, mas Deus está agindo por você, porque quando você está com Ele, Ele está trabalhando ao seu favor. Jesus estendeu a mão imediatamente e o segurou, e disse: homem de pequena fé. Eu não quero dizer para você que você é de pequena fé, mas eu quero dizer que você tem um Deus grande, um Deus que pode nessa manhã dar a mão para você e tirar você do lugar que você está afundando e largar você dentro do barco e ir junto com você para dentro do barco. Tem uma outra passagem que Jesus estava dormindo no barco e a tempestade pegando lá, molhando e chovendo, e o travesseiro lá, sei como é que era o travesseiro, e a tempestade não acordou Jesus. Mas sabe o que acordou Jesus quando ele estava dormindo dentro do barco? Quando chamaram ele: mestre, não vê a tempestade? Opa! Sabe o que vai chamar a atenção de Jesus essa manhã? Não é o seu problema, mas é a sua fé quando você chamar Ele nessa hora. Nessa hora, quando você louvar essa canção, Ele vai chegar, Ele vai colocar a mão em você. E se você crer, você pode sair daqui com a sua vida transformada, e você vai ter o melhor ano da sua história em 2022. 2021 pode ter sido pior, mas esse 2022 que está chegando aí, está nas portas, vai ser o melhor ano da sua vida. Paizinho querido, nós te louvamos pela Tua palavra ministrada nesta manhã. Nós te louvamos, Pai, pelas experiências da Lu Brito. Nós te louvamos, Deus, porque sabemos que Tu é um Deus que afasta os nossos inimigos. Porque sabemos que Tu é um Deus que destrói os nossos inimigos. Sabemos que Tu é um Deus que faz os nossos inimigos nos abençoar. E eu quero nesta manhã, como servo do Senhor, no nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que todos aqueles que louvaram e creram no Senhor, aqueles que precisavam de uma cura nesta manhã, que o Senhor Jesus tocou a mão na enfermidade e curou a vida dessas pessoas nesta manhã. Paizinho querido, eu quero também agradecer a Ti, porque sabemos que aqueles que estavam buscando algo que somente o Senhor podia dar um jeito, aqueles que estavam aqui crendo e Te louvando,
Jesus também, assim como deu a mão para Pedro quando estava afundando, nesta manhã Jesus tocou com a mão e deu um jeito na vida dessas pessoas. Eu declaro nesta manhã, Deus, milagres no meio da tua igreja, em nome de Jesus, porque nós temos um Jesus de milagre, um Jesus que ouve, um Jesus que está trabalhando e está agindo por nós, mesmo quando nós não estamos vendo. Eu quero declarar, Pai, um ano de 2022 abençoado na vida de cada pessoa que aqui está. Que nós vamos deixar Deus agir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e nós vamos estar aqui em cada expediente, buscando a Deus e crendo que Deus tem promessas grandes para nós. E nós vamos receber essas promessas, porque nós temos fé, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos gratidão em estar na tua casa. Quero abençoar a área material da tua igreja, Deus. Que a tua igreja possa receber do Senhor uma porção de sabedoria para administrar o dinheiro que o Senhor tem colocado nas famílias. Em nome de Jesus, que as famílias possam fazer crescimento e que haja fidelidade do teu povo, para que o Senhor também possa honrar aqueles que têm honrado ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.